A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando pelas páginas da Bíblia e navegando também pela história da igreja, nesse quarto trimestre da CPAD, chegamos na lição de número 9 e hoje nós vamos aprender sobre um tema muito importante. Estamos trabalhando nessa lição de número 9 sobre o tema História da Igreja para Adolescentes. E o tema da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: os dois grandes despertamentos. Hoje nós vamos conhecer a história de alguns homens de Deus que foram influências para a sua geração. Esperando que Deus em Cristo possa falar com você de forma espetacular. Hoje nós vamos aprender sobre Jonathan Edwards, sobre Charles Finney, vamos compreender sobre o Spurgeon, sobre o Moody também, Dwight Little Moody, homens que deram lugar para a experiência com Deus e nesta experiência foram instrumentos para a sua geração. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, tá? Porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus. Por favor, nota 10, vou pedir a você com muito carinho, deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, participe conosco. Nós temos uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD, onde você vai encontrar todos os recursos especiais exclusivos para professores da Escola Bíblica Dominical. Material para lição, você vai encontrar também um curso muito especial que a gente publicou lá recentemente, que é o treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical e líderes também. Você vai perceber que nesse treinamento você vai compreender a importância da Escola Bíblica, como organizar a Escola Bíblica, como dinamizar também as tuas aulas, como também se preparar e como preparar a tua aula para a glória de Deus. Vale muito a pena você acessar e se tornar um dos nossos alunos. A aula de hoje tem texto bíblico, alguns pontos e alguns objetivos para a gente trabalhar junto, tá? Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Chegamos hoje na lição de número 9 aqui da classe dos adolescentes vencedores, onde nós vamos trabalhar um tema muito específico e também especial, estudando a história da igreja para adolescentes. Os dois grandes despertamentos espirituais que influenciaram gerações. Vamos ter algumas bases bíblicas para a gente poder trabalhar isso hoje com você. A primeira está em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 19. Lê esse texto com os teus alunos. E a segunda é o nosso destaque, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Hoje nós vamos estudar sobre os dois grandes despertamentos. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: Jonathan Edwards e o primeiro grande despertamento. Quando analisamos o perfil desse homem de Deus, desse homem que deu lugar para a presença de Deus, percebemos que ele impactou a sua geração com a sua dedicação à obra de Deus. Muitos historiadores fazem questão de dizer que ele se dedicava à oração. Dedicava-se praticamente por dia à prática da oração. 14 horas de oração antes de preparar o seu sermão para a pregação. Olha que riqueza que esse homem já ensina para a gente. Tudo nos leva a crer que esse homem se dedicava espiritualmente para a preparação do seu sermão e para a sua pregação. A história diz que Jonathan Edwards se torna um destaque para a glória de Deus a partir de 1729, após a morte do seu avô. Edwards se torna então líder da sua igreja local, a igreja de Norton. 5 anos depois, após assumir aquela liderança, aquela igreja experimenta um grande despertamento espiritual. Edwards tem um sermão que ficou cravado na história: pecadores na mão de um Deus irado. Ele apresentava o texto, explicava o texto para a sua geração, ao ponto da sua congregação receber aquela mensagem com unção e com graça, que as pessoas se agarravam nos bancos
com medo de serem sugadas pelo inferno, pela consequência dos seus pecados pessoais. Herodes pregava com graça e com poder na presença de Deus. E como nós precisamos aprender esse princípio? Esse homem foi levantado por Deus para ser um pastor da sua igreja local, na sua época e no seu período. Sendo levantado por Deus, não foi negligente, dedicava-se a uma vida de oração e à pregação do Evangelho. O verdadeiro avivamento sempre é causado por Deus. Todo despertamento espiritual parte de Deus, mas nós precisamos nos colocar à disposição. Herodes colocava-se à disposição. Se você quer ser fruto de um avivamento em nossos dias, se coloque à disposição. Ensine os teus alunos a se colocarem à disposição. Na oração, na leitura bíblica, no estudo da palavra, o avivamento começa na vida desse homem através de um despertamento espiritual por causa da pregação. Herodes se dedicou à pregação do Evangelho. Ele se casou com Sarah Pierre Pontes e teve a oportunidade de ter 11 filhos, mas em todo o tempo em sua vida ele se dedicou a pregar o Evangelho, a pregar Cristo, com unção e com graça. Vidas foram impactadas pelo testemunho desse homem. Avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre outro perfil de outro grande homem de Deus que impactou a sua geração. Charles Finney e o segundo grande despertamento. Charles Finney foi conhecido como o apóstolo do despertamento espiritual, do avivamento. Era um homem que se dedicava à pregação do Evangelho também. Anos mais tarde, e você percebe que através da vida de Charles Finney, o segundo grande despertamento espiritual ocorre através do seu ministério nos Estados Unidos, no século XIX. Esse homem dá lugar para Deus e é usado por Deus. Ele foi professor de teologia, lecionou a palavra de Deus para mais de 20 mil alunos. Observe, ele estudava a palavra e ensinava a palavra. O verdadeiro avivamento é fundamentado na palavra. Ele acreditava naquilo que ele pregava, naquilo que ele estudava. Como nós precisamos incentivar a nossa geração a estudar teologia, a palavra de Deus, por que não? Nós estamos levantando a bandeira para Deus levantar médicos, juízes, isso é bom. Mas nós precisamos também orar para Deus levantar pastores ungidos por Deus, mulheres missionárias ungidas por Deus. E a nossa geração precisa ser esse instrumento. Charles Finney impacta a sua geração pregando o Evangelho e ensinando a palavra de Deus. Ele ficou conhecido por suas pregações avivalistas, ao ponto de pregar com paixão a palavra de Deus, pregar com graça, com unção e com conhecimento, tá? Tem muita gente que quer pregar com graça, com unção, mas sem conhecimento. É por isso que é importante estudar a Bíblia, gente boa. É por isso que é importante estudar teologia e se dedicar à pregação do Evangelho. Charles Finney impacta a sua geração e você também pode ser esse instrumento para a glória de Deus. Ele impactou o mundo com seus sermões. E é claro que naquela época as pessoas tinham a prática de escrever e é importante a gente escrever os nossos sermões. Ele impacta gerações com as suas pregações, ao tal ponto que a influência dessas pregações chegam até nós hoje, desse homem que experimentou desse segundo grande despertar espiritual. Como a igreja precisa experimentar desse despertar espiritual também. Vamos avançar conhecendo mais exemplos nesse terceiro ponto da aula de hoje, que apresenta para a gente sobre esses despertamentos espirituais. Charles Spurgeon e Dwight Lytle Moody. Spurgeon e Moody. No final do segundo grande despertamento, Deus levanta esses homens. São fiéis, são avivalistas, são pregadores, que anunciam a riqueza do Evangelho e das Escrituras. Charles Adam Spurgeon ficou conhecido como os príncipes dos pregadores no seu tempo, na sua geração, alcançando vidas por suas pregações, já no final do segundo grande despertamento. O Dwight Lytle Moody, que tinha como profissão sapateiro, foi chamado pelo Senhor para pregar o Evangelho e impactou a sua geração, se tornando um grande ganhador de almas, um grande ganhador de vidas, a tal ponto de ele registrar quantas pessoas ele ganhou para Cristo, alcançando quase 500 mil de pessoas. Será que nós temos essa coragem como esses homens?
de pregar o Evangelho e alcançar pessoas para Cristo, como nós precisamos alcançar as pessoas para Jesus. Homens que são levantados por Deus com experiências marcantes que influenciam a sua geração. E como é importante a gente levar isso em consideração sobre esses princípios dos despertamentos espirituais. A minha geração precisa levar em consideração o despertamento espiritual para os nossos dias. Finalizando a aula de hoje, vamos para o quarto ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui, né? Os princípios de um avivamento espiritual, de um despertamento espiritual para os nossos dias. Qualquer despertamento espiritual sempre começa com Deus. Qualquer avivamento espiritual parte de Deus. Não é algo humano, não é algo provocado pelos homens, mas sempre é provocado pelo Senhor. É Deus que decide a hora que acontece, da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer. E o nosso dever como cristãos é pedir a Deus o despertamento espiritual e avivamento para os nossos dias. Em oração podemos pedir, mas o momento e a hora certa que acontece e avivar a igreja vem do Senhor. Segundo princípio, todo despertamento espiritual e todo avivamento não é provocado por movimentos místicos, não é provocado por barulheira, é provocado pela palavra de Deus. A palavra tem que estar no centro, gente. A escritura tem que ser ensinada, pregada para as pessoas. É um envolvimento pela palavra. Isso aqui provoca avivamento. Isso aqui é algo que é dado por Deus, é fundamento. Todo avivamento tem fundamentação na palavra. Observe o perfil desses homens de Deus, pregadores, que colocaram a sua vida na dedicação e na pregação do Evangelho. Terceiro, temor ao Senhor e honra e glória dada a Deus é fundamento no avivamento. Não são os homens que são promovidos, mas é Deus que é promovido em glória. É Deus que é exaltado em glória. Sempre dependemos de Deus para que haja avivamentos. A nossa dependência em Deus é fundamento para que aconteça um avivamento em nossos dias. Quinto, sem oração, gente boa, não acontece despertamento e nem avivamento. E como a nossa geração precisa voltar para a oração. Se nós queremos ser avivados, despertados em nossos dias, como esses homens foram, vamos voltar para a oração, gente. Você acha importante buscar a Deus em oração, o despertamento espiritual para os nossos dias? Se acha, comenta aí. Eu espero ter contribuído com você com a aula de hoje. Gente, um beijo no teu coração. Te aguardo por aqui na lição de número 10, que nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica: os primeiros passos do Evangelho no Brasil. Eu te aguardo por aqui para a glória de Deus, tá? Acesse o Facilita EBD e que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.